Aí eu comecei a ter mais contato com as coisas de Deus. E deixei essas coisas de lado. Aí eu comecei a me inclinar para as coisas do céu. Aí comecei a ler a Bíblia, comecei a orar. Aí começou o processo Aí de foi, transformação. eu falo, a parte que foi mais forte, que mais pegou, era quando eu lia, porque quando a gente lê é Deus que fala com a gente, mas era quando eu falava com Ele. Começou em mim assim. Eu lia, o Senhor falava comigo. E através dessas falas dele, me fazia orar, me fazia chegar mais a perto dele. E eu queria entender como era estar perto dele. Eu não queria só ouvi-lo, eu também queria falar com ele aquilo que eu sentia. E foi aí onde começou. Porque Deus, ele conhece de fato o que nós pensamos. Só ele é onisciente, onipotente, né? Onipresente, ele conhece. Só que ele quer ouvir um filho. Relacionamento. E hoje, sendo mãe, que eu já sou mãe, eu tô grávida, eu já sou mãe. E às vezes eu me pego falando com a minha bebê já dentro da minha barriga. Ela já te ouve. Já me ouve. Já te ouve. Então é um relacionamento. O relacionamento ele começa, a intimidade ele começa quando ambos começam a se comunicar. Sim. Então, no processo de Deus na minha vida foi isso. Eu comecei a me comunicar com ele. É interessante que imagino eu que você falou, tem alguém que me ouve, né? Exato. Alguém que me entende, que não me julga, Exato. que me ama. Eu posso contar tudo pra ele, tudo que eu sinto, independente do que é. Eu posso fazer, eu tenho essa liberdade. Eu não vou ser julgada, não vou ser criticada, não vou ser massacrada. Eu posso fazer isso. E foi quando isso aconteceu. Eu comecei a orar. Meu padrasto chegou pra mim um dia e ele falou assim, que também é como um pai, criou a gente desde os 4 anos, depois que minha mãe separou do meu pai, né? Eles se juntaram. E ele falava assim pra mim. E eu defendia de todas as formas de que eu sentia era certo. Pra qualquer pessoa. Sim. Não, mas só eu sinto, vocês não sentem. Só eu sinto. Só quem tá na pele sente. Sim. Entendeu? Eles me compreendiam, porque eles não poderiam fazer nada mais do que isso. Me aceitavam. Me aceitavam, me respeitavam. Entendia que não era eu. Que não era pra mim. Mas me respeitavam. E eu comecei, depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ser mais aberta em ouvir as pessoas, a opinião delas em relação a alguém que está nessa vida. Porque quando eu não tinha esse contato com Cristo antes de ter, muitas pessoas falavam e isso me doía muito. Eu evitava de qualquer forma estar num ambiente que pessoas falavam de homossexualidade, porque me machucava. Porque as pessoas não me entendiam. Elas não me compreendiam. Então eu queria estar totalmente longe de todo tipo de confronto, de afronta. Porque estando naquela fase era uma afronta, não era um confronto, era uma afronta. Sim. As pessoas estavam ali para me massacrar, para me julgar, para me criticar, para me condenar. Então eu queria estar longe desses ambientes. Mas depois que eu tive esse contato, esse primeiro contato com Cristo, eu comecei a ser mais aberta para ouvir. E eu acho que isso ajuda muito. Alguém se libertar. Ela tem que ser aberta em ouvir. Sabe? É melhor ouvir do que falar. E ele começou a me dar uns conselhos. Falou, Gabi, mas você não... Por que você não assistiu uns vídeos de pessoas que já mudaram? Pra você conseguir também entender a mente delas. Vai que você se identifica. Não precisa assistir pessoas que mudaram, não. Eu sei o que eu sou e pronto. Eu batia de frente. Mas ele sempre insistia. E a gente sempre vinha nesse assunto. Sempre era um assunto frequente dentro de casa. E teve um dia que ele falou assim, então começa a fazer o seguinte, Gabi. Começa a orar. Você vai falar o que você quiser falar pra Deus, mas eu vou te dar um conselho. Fala pro Senhor assim, faça a tua vontade na minha vida. Olha aí. Não, olha, se eu posso falar, essa foi a chave que mudou a minha história. Nessa oração. Eu pego Jesus no Getsemane, né? Quando ele tá num momento de aflição, de angústia. Mas mesmo assim, a vontade dele não prevaleceu. Ele não queria que a vontade dele prevalecia. Forte essa passagem. Ele diz, mas contudo, né, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo que a tua vontade seja feita.